Então, a aula de hoje se chama Raízes Populares da Cultura Brasileira. Peço, então, a presença do professor Ariano, que irá fazer essa maravilhosa apresentação. Bem-vindo, professor, ao Sindicato dos Professores de São Paulo. Obrigado a todos vocês pela presença de vocês. Que pedir desculpas a vocês por várias coisas, inclusive minha voz, no normal, é fraca, feia, baixa e rouca, mas agora está pior. Eu não contava com esse clima maravilhoso de São Paulo. Cheguei ontem, de repente, uma queda de 8 a 9 graus. Eu nunca tive tanto frio na vida, eu acho, como ontem. E piorei muito, tanto que eu pedi às pessoas que falaram comigo antes que me poupassem um pouco, para ver se eu conseguia dar minha aula. Recebi com muita alegria o convite de vocês para vir aqui, porque eu me considero um pouco pretensiosamente. Eu meti na cabeça que o povo brasileiro tinha me encarregado a missão de defender a cultura brasileira. Eu, às vezes, fico com medo que o povo faça... Eu gosto muito de história de doido, não sei se é por identificação. Dizem que um doido, uma vez no hospício, cruzaram dois doidos. E um virou-se para o outro e disse: cadê a continência? O outro disse: continência por quê? Por que é que eu vou fazer continência para você? Ele disse: porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse: deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou imperador Napoleão? Ele disse: Jesus Cristo. O outro disse: eu? Então, eu fico sempre com medo que o povo brasileiro, quando eu começo a dizer, o povo brasileiro me encarregou da missão. Eu carreguei você de missão nenhuma. Mas hoje está melhor. Mas quando eu era jovem, o povo brasileiro tinha uma opinião muito ruim de si próprio. Eu não sei se vocês aqui passaram por isso, mas outra coisa, além da fala rouca, eu tenho um pigarro desagradável, mas eu vou tentar, quando no pigarro vier, eu pigarrei para fora para não estar incomodando. Hoje está até bem a minha situação lá em Pernambuco, mas eu fui secretário de Cultura do governador Arraes, e aí para mim era um problema, porque ele era rouco e pigarreava. E o pessoal pensava que eu estava imitando o patrão. É a coisa mais feia do mundo, né? É a maior subserviência do mundo, até o pigarro do governador a gente imitar. Pois bem, então, quando eu era jovem, a opinião corrente é que o Brasil era um país de 4ª categoria e o povo brasileiro era um povo de 5ª categoria. De vez em quando esfregavam na minha cara. Tinha 2 países que eu tive que me policiar para não tomar antipatia. Se algum de vocês descer de algum desses 2 povos, me perdoe, mas eu me policiei, tive que me policiar, porque era a Suíça e a Suécia. De vez em quando me jogavam na cara que a Suíça era um país extraordinário, um país exemplar, e o povo suíço também, e o povo brasileiro não era. Isso não existe. Não existem povos exemplares, não. O ser humano é o mesmo em todo lugar e em todas as épocas. Eu digo às vezes brincando que eu divido a humanidade em 2 categorias. De um lado estão os que concordam comigo e gostam de mim. Do outro estão os equivocados. Pois bem, um equivocado do Recife, outro dia, ele me chamou de Dom Quixote arcaico. Dom Quixote arcaico.
porque diz que eu vivo esgrimindo numa luta inútil, porque já é uma batalha já perdida, contra os moinhos de vento da globalização. Em primeiro lugar, eu acho, com franqueza, que seria uma covardia muito grande a gente não enfrentar uma luta que a gente acha justa, somente porque acha que ela está perdida. Ah, não, eu brigo, eu sou teimoso, outra virtude não, mas teimoso, eu sou. Eu teimo. 300 anos e mais 2 dias, eu teimo, quando eu estou convencido de uma coisa. E depois eu disse, esse camarada é um incompetente, porque ele queria me insultar. E me comparou com o personagem que eu mais admiro, Dom Quixote. Eu acho Dom Quixote uma figura extraordinária, não é? Um camarada que procurava lutar a favor do que ele achava certo, era generoso, bom. Todas as qualidades que vocês pensarem, ele tinha. Agora, tanto que eu acho que o Dom Quixote é um dos livros mais tristes que já foram escritos. A gente passa o tempo todinho rindo, lendo. Quando chega no fim, a gente está com vontade de chorar. Porque qual é a ideia geral que o Dom Quixote passa? Uma pessoa que seja inteiramente inocente, bom, justo, generoso, termina ficando grotesco, ridículo. Porque ele é desentendido pela maioria. Então eu digo, isso é um incompetente, esse que me chamou de Dom Quixote arcaico. Mas então eu comecei a procurar que defeitos são esses tão graves do povo brasileiro, que a gente é um povo de segunda ordem ou de terceira. Olha, não existem nações exemplares, eu acabo de dizer. E normalmente, quando um povo tem uma qualidade, tem um defeito correspondente. Vocês vejam, por exemplo, eu sei, o nosso povo é indisciplinado, não é? É indisciplinado. Nós somos indisciplinados, de modo geral. Mas os povos muito disciplinados, muitas vezes, por causa dessa disciplina, coisas horríveis dão certo lá e não dão certo aqui. Nazismo, por exemplo, deu certo na Alemanha porque o povo era disciplinado demais. Aqui não dava não, porque a gente avacalha em pouco tempo, não é? Não é? Molière dizia uma coisa que eu acho, uma frase que eu acho ótima. Ele dizia, não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê 3 voltas em torno dela. E é bem, vocês notam que os ditadores normalmente são muito sérios, de cara amarrada, vivem de cara amarrada. E o nosso povo brasileiro vive com as dificuldades que a gente tem, e vive tudo contente. É um povo de uma energia, não é? Tem uma arte de uma energia que me deixa orgulhoso e contente. É um povo, eu admiro muito. Vocês, não sei se vocês viveram as ditaduras, eu vivi as duas. Estou falando da ditadura de Getúlio Vargas e da ditadura militar. Mas, outra coisa, vou dizer uma coisa que talvez vocês não tenham pensado ainda. Estou falando da ditadura de Getúlio Vargas, mas eu tenho grande admiração por ele. Getúlio Vargas, ele tinha muito de ruim. O que ele tinha de ruim era o autoritarismo. Mas ele tinha uma coisa muito boa. Ele tinha amor pelo país. Procurava
respeitar e que respeitassem a soberania nacional. E tinha uma preocupação com os mais pobres. Então hoje tem gente que não perdoa ele a legislação trabalhista. Que não existia, não. Não existia nada nessa linha. Na época, ele foi quem criou a legislação trabalhista. Então Getúlio tinha essas, mas do tempo dele eu me lembro de uma história. O povo brasileiro é genial para inventar essas histórias, né? E Getúlio viveu no tempo do nazismo e do fascismo. E havia pessoas que queriam que Getúlio enveredasse por essa linha. E o ministro dele, no tempo se chamava ministro da guerra. Era um general, até meu conterrâneo, porque era nordestino. Ele não era paraibano como eu, mas era alagoano. Era o ministro da guerra dele. Chamava-se o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Então, o povo brasileiro inventou que o ministro da guerra nazista, da Alemanha nazista, convidou o ministro da guerra do Brasil, que era Góes Monteiro, e o ministro da guerra da Itália para irem visitar Berlim, para lá tomar conhecimento da organização e da disciplina das Forças Armadas alemães. Aí diziam que chegaram lá, quando chegaram, colocaram cada um com a escolta de 10 soldados. Góes Monteiro com 10 brasileiros, o italiano com 10 italianos e o alemão com 10 alemães. E subiram num daqueles bombardeiros, aviões de transporte de tropas. Subiram no avião, quando estavam lá a 10 mil metros de altura. Aí o ministro da guerra alemão disse: eu vou dar a vocês uma demonstração da disciplina do povo alemão e do exército alemão. Aí disse, chamou um soldado lá dos 10 dele, fez uma continência perfeita. Tá, pá. Aí ele disse: você ama a Alemanha? Ele disse: amo. Respeita o nosso Führer Adolf Hitler? Respeito. Pois então pule de cabeça aí, sem paraquedas. O soldado pulou. Aí o italiano sentiu-se mal, chamou dele: você ama a Itália? Amo. Respeita o nosso Dulce Mussolini? Respeito. Então pule de cabeça. O italiano pulou. Aí Góes Monteiro chamou o brasileiro. Pá, fez lá uma continência lá. Aí ele disse: você ama o Brasil? Amo. Respeito o nosso chefe nacional, Getúlio Vargas? Respeito. Então pule de cabeça sem paraquedas. Ele disse: mas é possível, 9 horas da manhã tu já estás bêbado, Góes. E é verdade, ele gostava mesmo. É possível, 9 horas da manhã, Góes Monteiro já está bêbado. Não nada. Pois bem, então, quer dizer, isso é a gargalhada do povo brasileiro. E não resistiu muito, não. Agora, infelizmente, ele foi deposto, mas ele não foi deposto pelo que ele tinha de ruim, não. Ele foi deposto pelo que ele tinha de bom. Tá certo? Foi deposto pelo que ele tinha de bom. Tanto assim que o governante, depois dele, se jactou de ter jogado fora os últimos vestígios do getulismo no Brasil, quando acabou com a legislação trabalhista, inclusive. Então, agora, no tempo da ditadura militar também tinha umas histórias ótimas, que para nós professores dá muito bem, porque um deles tinha fama de burro, e era mesmo. Mas aí, quando foi um dia, ele ia visitar uma escola no dia seguinte. Aí os assessores disseram: presidente, uma coisa que fica muito bem,
causa muita simpatia, é fazer perguntas aos meninos. Ele está doido? E se eu não soubesse responder a resposta? Aí disseram, não, a gente prepara. Aí prepararam você chama um cola aqui, né? A gente chama fila. Prepararam uma fila lá para ele, com a pergunta e a resposta. Então, quando ele chegou lá, nós um dia na escola, ele filando, né, puxou de baixo. Quem descobriu o Brasil? O menino disse, Pedro Álvares Cabral. Ele disse, muito bem. Em que dia? 22 de abril de 1500. Eu disse, muito bem. Quem celebrou a primeira missa? Frei Henrique de Coimbra. Ele disse, muito bem. Eu disse, agora vamos para o campo das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? O menino disse, 100 graus. Ele disse, não senhor, 90 graus. Aí o menino disse, 100 graus. Ele disse, 90 graus. Aí a professora, coitada, morrendo de medo, disse, presidente, o senhor me desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou e disse, é mesmo. Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. Agora vocês imaginem, olha, o sujeito que inventou uma história dessa é um gênio, não é? É um gênio. Agora, eu fico admirado, porque essas histórias correm o Brasil, da Amazônia ao Rio Grande, e ninguém descobre quem é um gênio, não é? Que inventa essas histórias. Eu acho o povo brasileiro é extraordinário para essas coisas. Contavam dele também, outra muito boa. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, não é? O grande pintor espanhol, e com Stravinsky, o grande músico russo. Aí eles estavam no vagão, quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os três estavam sem documentos. Aí foram presos. Aí Picasso disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Você não prove. Picasso disse, me deu aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim rapidamente. Aí olharam e disseram, Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Disse, prove. Ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas da suíte Petrústica, daquela grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí disse, é Stravinsky mesmo. Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Disse, então prove. Ele aí sentou-se na cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse, não me ocorre nada. Aí disse, pode soltar, é ele mesmo. É um povo genial, não é? É extraordinário. Agora, então, eu desde muito menino, desde muito novo, eu me tornei admirador desse povo e admirador do nosso país. Eu acho o nosso país um grande país e acho o nosso povo um grande povo. E digo a vocês com franqueza, o que eu mais admiro no nosso povo é essa unidade na diversidade que a gente tem. É engraçado, eu tenho percorrido o Brasil todo, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, do Nordeste até Cuiabá, Palmas e até o Centro-Oeste, e encontrado o mesmo povo. Eu fui outro dia para Curitiba. Aí um amigo meu que conhecia Curitiba, eu não conhecia ainda, ele disse, não vá pensando que você vai encontrar o mesmo povo lá não. Lá não é Brasil não. Conversa dele. As mesmas caras que eu estou vendo aqui. Eu vi lá, está entendendo? Me aconteceu até uma coisa muito boa.
Eu cheguei muito cansado, eu não gosto de viajar, o povo pensa que eu só não gosto de viajar de avião, eu não gosto de viajar de coisa nenhuma, eu sou muito caseiro. Mas como eu fui encarregado desta missão pelo povo brasileiro, não é? Eu estou me deslocando pelo país todo. E então, quando eu cheguei em Curitiba, cansado do avião, aí uma mocinha muito delicada estava me esperando lá, no aeroporto. Aí ela disse: fez boa viagem, professor. Eu disse: minha filha, você me desculpe, mas viagem de avião eu não conheço boa, não. Eu só conheço 2 tipos de viagem de avião: as tediosas e as fatais. Não é? Eu disse assim: avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa, não é? Porque é coisa. E depois, que viagem agorenta, não é? É um agouro. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas eu, quando me sento, a primeira coisa que eu olho é aquela frase horrorosa: para flutuar, use o assento da poltrona. Mas que agouro? Eu não vim para cá nadar, não. Eu vim para cá voar, não é? Pois bem, uma vez eu fiz uma viagem horrorosa, desci no Rio Grande do Sul, subi para Florianópolis, desci em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio. No Rio eu tomava o último avião para ir para Belo Horizonte. Quando eu cheguei já eram 7h30 da noite, eu saí mais ou menos 1h da tarde, eu saí de Porto Alegre, já eram 7h30, eu cansado, exausto, ouvindo aquele povo com aquele sotaque desagradável que não é de estado nenhum. Eu já fiz uma pesquisa, não é? Aquilo é sotaque de aeroporto, não é? E buzina, aquelas coisas no pé do vidro da gente, as mesmas coisas toda vez. E a outra coisa, eu gosto muito de teatro, mas aquela pecinha de mímica que representa avião, insuportável. E diz em português, depois diz em inglês. É horrível. Eu não sei como é que tem gente que faz isso por prazer. Eu me encontro às vezes, está passeando, isso é passeio. Passeio é a pé, por um lugar bonito, descansado, simpático. Aquela coisa maquinizada, padronizada, horroroso. A mesma comida. E outra coisa, a gente vai tudo engavetado, né? Quem tem a pouca sorte de ir na cadeira do meio, come assim. É horrível, eu tenho horror. Aí eu digo, a gente reza para a viagem ser tediosa, né? Mas dessa vez eu viajando, quando eu cheguei no Rio, o último avião que eu ia tomar, eu tomei. Quando eu entrei, me sentei, lá estava lá a frase de agouro: para flutuar. Aí eu tirei a vista, botei a poltrona para trás assim. Quando eu olhei para cima, sabe o que tinha escrito? Bolsa para sobreviver na selva. Que coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Viagem divertida. Agora, eu tenho um azar para essas coisas. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, convencer ninguém a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim: eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse: então não diga. Não gostou nada. Você já sabe que eu não vou gostar. Aí ela disse: eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor de filosofia da arte há muito tempo. E uma das coisas que eu mais me encanta, uma das coisas que mais me encantavam e me encantam ainda hoje, é que o povo brasileiro gosta muito de rir.
e gosta de fazer rir. Não é? Eu gosto de rir, gosto de fazer rir. Você não sabe como eu fico contente quando eu digo essas besteiras que vocês acham graça. Eu fico contente. Pois bem, então eu sempre fico procurando a essência do cômico. Por que é que determinadas histórias são cômicas e outras não? Por exemplo, tem uma história famosa no Nordeste, eu não sei se aqui em São Paulo vocês conhecem, dos dois cegos que foram dar um passeio de bote. É dessas histórias maravilhosas que o povo brasileiro inventa. Aí diz que eram dois cegos. Um era muito forte, mas era cego dos dois olhos. O outro tinha um olho bom, mas era quase paralítico. Aí um dia um convidou o outro, disse, vamos dar um passeio de bote. O outro disse, está doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é forte, rema, e eu que tenho um olho, eu vou ali no leme, né? Aí ele, tá certo, então vamos. Aí no domingo saíram no bote, o forte remando, e o que tinha o olho lá. Quando ele já estava longe da praia, o cego forte deu uma puxada no remo e o remo escapuliu e furou o único olho bom. Aí quando furou o olho bom, ele disse assim, pronto. Quando ele disse pronto, o outro pensou que tinha chegado e desembarcou. Agora, vocês me digam por que é que a gente acha graça numa história desgraçada dessa. É uma história horrorosa. Não é? Só tem catástrofe. E a gente ri. Então, eu vou